A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Palavra de Vida. Eu sou o evangelista Alceu Júnior e hoje nós vamos estudar as lições bíblicas da CPAD da classe dos adultos. Convido você para pegar a sua Bíblia e a sua revista e juntos mergulharmos na Palavra do Senhor nosso Deus. Antes, porém, quero pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que você se inscreva, ative o sininho das notificações e também compartilhe este vídeo com mais pessoas. Quando você assim faz, você nos ajuda a propagar a palavra de Deus, tá bom? Conto com você. Bem, meus irmãos, estamos de volta aqui ao canal Palavra de Vida, agora com a lição de número 7 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, cujo tema da lição número 7, nós vamos falar sobre o ministério da igreja. Esse é o tema que nós estaremos estudando, né, na lição de número 7. Lembrando sempre que o tema central do trimestre que nós estamos estudando sobre a doutrina da igreja, ou seja, o corpo de Cristo. E a lição de número 7, dentro deste tema central, vai trazer um tema muito importante, que é o ministério da igreja, tá? Ministério tanto de forma abrangente para todo o crente e também o ministério de forma específica a alguns que Deus chamou, tá bom? Então nós estaremos estudando sobre o ministério da igreja. O texto áureo está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, que diz assim: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Esse é o nosso texto áureo, já aqui estabelecendo um ministério específico, né, que Deus deu à igreja. São 5, né? E nós estaremos ao longo da aula estudando sobre esse aspecto. A verdade prática diz o seguinte: os dons ministeriais foram dados com o objetivo de edificar a igreja e promover a maturidade de seus membros, né? Aqui nós temos já o indicativo da razão do ministério que Deus deu à igreja. O objetivo esse, evidentemente, de edificar a igreja, edificar o corpo de Cristo, tá bom? A leitura bíblica em classe está no livro na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao versículo de número 16. Convido você para ler, né, esta leitura bíblica aí na sua casa, que você possa ler com atenção essa orientação, esta revelação, né, do apóstolo Paulo concernente a esses 5 ministérios que o Senhor deu à igreja, tá bom? Nós vamos pular aqui a leitura para ganharmos tempo aqui no nosso vídeo, mas recomendo que você faça a leitura aí na sua casa, tá bom? Já passando aqui, irmãos, para a introdução da nossa lição. Nesta lição, nós estaremos estudando, né, ou vamos ver aqui nesta lição, o ministério em suas diferentes funções, bem como as qualificações biblicamente exigidas para o seu exercício, tá? Então, de forma geral, nós estaremos vendo o ministério em suas diferentes funções, ofícios, e o que a Bíblia coloca como qualificação para o exercício desse importante ministério, tá bom? Destacamos também aqui na introdução que todo o cristão, ele exerce o ministério sacerdotal. Então essa é a primeira questão que a gente vai trabalhar aqui, sobre o ministério sacerdotal, esse exercido por todo o crente, todo cristão exerce o ministério sacerdotal, e nós estaremos vendo o que é, né, como se dá ao longo desta lição. Dessa forma, a gente observa que não há diferença entre membro e líder, né? Ambos exercem o ministério sacerdotal, porque esse é para todo o crente, né? Ou seja, todos são sacerdotes de Deus. Porém, né, nós precisamos lembrar que também
Deus escolheu determinadas pessoas para funções específicas, né? Como nós lemos lá no texto áureo, na leitura bíblica em classe, né? Aqueles 5 ministérios que Deus deu especificamente, né, para a igreja. E lá a abrangência não é total. Ali a abrangência ela é para alguns. Então há de se distinguir o ministério sacerdotal para todo crente e o ministério estabelecido lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11 ao 16, ali de forma específica a algumas pessoas. Então é dentro dessa perspectiva que nós vamos estudar hoje a lição de número 7. Preparado? Vamos junto. Irmãos, chegamos aqui ao tópico 1 da nossa lição e no tópico 1 nós vamos estudar sobre o seguinte tema: o ministério sacerdotal de todo o crente. Então aqui no tópico 1 nós vamos falar daquela primeira parte, onde todo crente exerce um ministério sacerdotal, independente de ser membro ou líder, exercemos o ministério sacerdotal. O primeiro item desse tópico vai falar o sacerdócio no Antigo Testamento, né? Dá um panorama, né, de como foi o sacerdócio no Antigo Testamento. A primeira questão, irmãos, abordada aqui, né, que o comentarista traz, é que a prática de sacerdócio ela é bem antiga, né? Ela remonta nos primórdios lá da história. Então é algo bem antigo, não é algo novo, né? Digamos assim. Ela saiu da esfera familiar para se tornar uma complexa prática cerimonialista. Isso porque antes do advento da lei, da instituição da lei de Moisés, aonde foi criado também ou estabelecido as leis cerimoniais, aonde começou a colocar vários requisitos, né, para o sacerdócio, mas antes, porém, havia já, né, a figura do sacerdote de uma forma, uma conotação bem diferente da trazida pela lei. Então, por isso essa complexidade, né, do sacerdócio cerimonial trazido pela lei, tá bom? Esta evolução, né, do sacerdócio na antiga aliança, né, nós destacamos da seguinte forma. Primeiro, no princípio, quando surgiu a necessidade de se oferecer sacrifício, os cabeças das famílias eram seus próprios sacerdotes. Então, lá no princípio, né, já que a gente está falando da antiga aliança, do Velho Testamento, antes do advento da lei, lá no princípio de todas as coisas, o próprio chefe da família, o cabeça da família, exercia, de certa forma, essa função sacerdotal. E como que a gente pode comprovar isso? Por exemplo, Jó, capítulo 1, né, versículo 5, vai dizer, né, naquele episódio em que Jó sacrificava a Deus pelos seus filhos. Então nós vemos ali a figura do patriarca, né, Jó, o chefe daquela família, oferecendo a Deus, como sacerdote, sacrifício pela vida dos seus filhos, tá? Então, no princípio, né, de todas as coisas, antes do advento da lei, nós vemos aí a figura do chefe da casa, do cabeça da casa, exercendo essa função sacerdotal. Bom, na era dos patriarcas também foi a mesma coisa, né? Nós vemos, por exemplo, Abraão como chefe da sua família, exercendo esse ofício sacerdotal, sacrificando também a Deus. Isso nós vemos também na era patriarcal. E também Israel como nação, lá no Pacto do Sinai, o Senhor também estabeleceu para Israel essa função sacerdotal, ou seja, que a nação, né, Israel como nação, desempenhasse essa função sacerdotal, levando Deus para as outras nações, né? Isso lá no Pacto do Monte Sinai. Dessa forma, irmãos, o Senhor limitou a prática sacerdotal, né, à família de Arão e à tribo de Levi, né? Deus estabeleceu Israel como nação sacerdotal, como nós acabamos de dizer, e daí em diante, né, no Pacto do Sinai, o Senhor não mais abre a questão sacerdotal para qualquer pessoa, mas a especifica, né, a tribo de Levi e mais especificamente a família de Arão. E a partir deste momento, o ofício sacerdotal
ele é responsabilidade da tribo de Levi e dos descendentes de Arão, tá? Então esse é um panorama bem geral da questão do sacerdócio no Antigo Testamento. Bacana? Já no item 2 aqui, nós temos o seguinte tema: uma doutrina bíblica confirmada no Novo Testamento. Então já vimos o sacerdócio no Antigo Testamento, a sua evolução, e esse mesmo sacerdócio agora confirmado no Novo Testamento, tá bom? Lembrando sempre que nós estamos no tópico 1, falando sobre o ministério sacerdotal de todo o crente. Vimos o panorama do Antigo Testamento, agora é esse sacerdócio confirmado no Novo Testamento. O Novo Testamento apresenta o sacerdócio da Antiga Aliança como um tipo de Cristo, né? Isso aqui é uma questão bastante importante, já que esse ritual, esse sacrifício estabelecido no Antigo Testamento, que se oferecia a Deus, né, um sacrifício, oferecia a Deus pelo pecado do povo, apontava, obviamente, para o sacrifício perfeito na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, né, esse sacrifício cerimonial da Antiga Aliança é uma sombra daquilo que seria a realidade, a pessoa bendita de Cristo, né? Assim, não mais uma família, tribo ou nação é detentora do sistema sacerdotal. Nós vimos que no Pacto do Sinai ficou estabelecido a tribo de Levi e a família de Arão, a sequência do sacerdócio, que antigamente era praticado pelos chefes das famílias, pelos cabeças, e depois do Pacto do Sinai começa então a ser responsabilidade da tribo de Levi, especificamente da família de Arão. Só que na nova aliança, né, não mais é estabelecido uma tribo ou uma família para o exercício do sacerdócio, né? Não, na nova aliança, esse sacerdócio ele passa a ser estabelecido pela igreja, ou seja, toda igreja ela exerce o sacerdócio universal, tá? E como que a gente pode ter esta compreensão? Eu já quero convidar você para pegar a sua Bíblia e vamos abrir aqui, irmãos, lá no Novo Testamento, na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 5. 1 de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 5, que diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então tá aí a comprovação de que hoje na nova aliança todo crente exerce essa função sacerdotal, sacrificar perante a Deus, né? Ou seja, levar a função de orar a Deus pelas pessoas, de apresentar a Deus determinadas causas diante de Deus, né? Das pessoas, interceder, orar, evangelizar. Então, todos os ofícios sacerdotais hoje no Novo Testamento exercido pela igreja, diferentemente como nós vimos na Antiga Aliança, tá bom? Sendo assim, na Nova Aliança, nós oferecemos o próprio corpo em sacrifício vivo a Deus, né? Hoje, isso está lá em Romanos 12, né? A gente vê isso em Romanos 12, 1 e 2. Hoje, como sacerdote, nós oferecemos o nosso corpo como sacrifício a Deus, né, perante a Deus, como sacrifício vivo e agradável a Ele. Então, como sacerdotes na nova aliança, nós ministramos o louvor como fruto dos nossos lábios, né? Sendo que a parte musical do louvor era restrito à tribo de Levi. Hoje toda a igreja ela tem essa função sacerdotal de apresentar a Deus, ministrar a Deus o louvor dentro da sua casa. Também ministramos aqui, né, na nova aliança a função de interceder pelos outros, né, que eu acabei de falar anteriormente, orar a Deus pela vida das pessoas. Então todas essas são funções desempenhadas pelo sacerdócio no Novo Testamento, né? Como Pedro diz, todos nós somos sacerdotes de Deus. E dessa forma, né? Dessa forma, como disse também o apóstolo Pedro no capítulo 2 de 1 Pedro e no versículo 9, né? Nós proclamamos dessa forma as virtudes daquele que nos chamou das trevas
para a sua maravilhosa luz. Então, como sacerdotes da nova aliança, nós proclamamos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? Então, essa é a perspectiva do sacerdócio no Novo Testamento. O terceiro ponto do tópico 1, uma doutrina bíblica resgatada na Reforma Protestante. Nós estamos falando do sacerdócio de todo crente, tá bom? E por que é uma doutrina resgatada na Reforma Protestante? Porque quando nós vamos para a história, nós vemos que no catolicismo romano, o sacerdócio era limitado à figura dos padres, Ou seja, o exercício de interceder, de ministrar, de louvar, era restrito a um grupo de pessoas. Ou seja, as pessoas, digamos assim, comuns da igreja, elas não têm essa autorização, de repente, para ministrar, por exemplo. Então é restrito, Então esta é a visão da igreja, da igreja católica. E a reforma veio trazer um contraponto a essa ideia, Ou seja, resgatando o princípio bíblico do sacerdócio de todo crente, conforme Pedro, na sua epístola, deixou aqui consignado que nós lemos. Então a reforma trouxe novamente à tona este ensino bíblico do sacerdócio de todo o crente, resgatando assim então a função sacerdotal. Veja que não há função sacerdotal para os membros da Igreja Católica, como nós acabamos de dizer, Não há essa função sacerdotal, diferentemente do que nós estamos trabalhando aqui, dizendo que todo crente hoje, na Igreja do Senhor, desempenha a função sacerdotal, Aquela função que nós falamos de oferecer o próprio corpo em sacrifício a Deus, de ministrar louvor e de interceder pelos outros. Na Igreja Católica não há esta visão. Então a reforma veio para contrapor essa ideia, tá bom? Ou seja, resgatar a doutrina bíblica do sacerdócio universal de todo o crente, Então isso foi uma obra da reforma luterana no século XVI. Bacana? A reforma pregou, essa reforma que nós estamos falando, a reforma luterana do século XVI, ela pregou um retorno radical às escrituras. Isso fica claro para a gente porque se esse ensino bíblico, que é bíblico, o sacerdócio universal de todo crente, não era exercido pela igreja, então a reforma veio trazer, resgatar isso novamente, trazer à tona, este princípio tão importante da palavra de Deus, o desempenho da função sacerdotal por todo o crente. Então a reforma, ela pregou esse retorno radical às escrituras, como é definido em um dos slogans da reforma protestante, que é sola scriptura, ou seja, somente as escrituras, tá? Então, independentemente da tradição da igreja, do que foi colocado como princípio da igreja, nós devemos olhar para a Bíblia, Ou seja, então essa é a ideia da reforma protestante, somente as escrituras. Ela tem a palavra final, a palavra soberana, porque irmãos, a palavra de Deus. Bacana? Bem, meus irmãos, agora no tópico 2 aqui da nossa lição, nós vamos trabalhar sobre o seguinte tema: a estrutura ministerial do Novo Testamento, tá? Já falamos sobre o ministério individual de cada crente e agora a estrutura ministerial estabelecida no Novo Testamento. Agora nós vamos entrar na carta de Paulo aos Efésios, que nós lemos lá, que nós destacamos lá na leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 4, versículo 11 ao versículo 16. Nós vamos adentrar aqui no tópico 2 sobre esta estrutura ministerial do Novo Testamento, tá bom? Bom, o primeiro item do tópico 2 é falar sobre o ministério quíntuplo, O que é ministério quíntuplo, O texto lá de Efésios capítulo 4, versículo 11, que nós destacamos, na leitura bíblica em classe, diz o seguinte: que Deus pôs na igreja. Então a primeira questão é Deus quem pôs. Deus pôs na igreja. Pôs o quê? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres.
5 ministérios que o Senhor estabeleceu à igreja. Agora, o importante, irmão, já deixar aqui consignado, né? E aí a gente volta lá na leitura bíblica em classe. Veja que no versículo 11, Paulo vai dizer o seguinte: e ele mesmo deu uns. Então veja que esse ministério já fica aqui consignado que não é para todos, porque ele deu à igreja uns. Então está falando de um grupo limitado. Quem vai ser? Só Deus sabe, né? Depende da chamada, do propósito de Deus. Mas fica claro para a gente que esse exercício do ministério quíntuplo, né, dentro daquilo que nós falamos, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não são para toda a igreja, né? Diferentemente do ministério sacerdotal, universal de todo crente, que é para todos, aqui esse ministério quíntuplo, dentro desses 5 que nós lemos, é específico para um determinado grupo de pessoas. Acho que isso ficou claro, né? Então, a este recebe o nome de ministério quíntuplo. O primeiro aqui que a gente vai falar é sobre o ministério do apóstolo, tá? O apóstolo, irmãos, é aquele que é enviado em uma missão, né? Esse é o significado de apóstolo, ou seja, aquele que é enviado para uma missão. E há requisitos, né, que a gente vê no Novo Testamento para o estabelecimento de apóstolos. Não era qualquer pessoa que era chamado de apóstolo, né? Eu sei que hoje existe uma conotação muito grande de muitas pessoas se auto-intitulando apóstolo, mas isso é muito mais uma questão de nomenclatura do que propriamente o apostolado bíblico, o apostolado estabelecido aqui na palavra de Deus, no que Paulo orienta a igreja de Éfeso, tá? Os 5 ministérios que Paulo destaca lá, ele destaca o apóstolo, tá? Então, veja que hoje eu acho que é muito mais um título, uma função, do que de fato um ministério nos termos do que Paulo ensina a igreja de Éfeso, tá bom? Só fazendo aí esse contraponto aqui. Então, o apóstolo é aquele que é enviado, né? Enviado para uma missão. E quais são os requisitos para o apostolado? Primeiro, ter estado com o Senhor Jesus Cristo, né? Esse é um primeiro requisito. O segundo, ter sido uma testemunha da ressurreição de Jesus. Terceiro, ter visto o Senhor Jesus. E quarto, ter operado sinais e maravilhas em nome de Jesus. Então esses são os requisitos para o apostolado. Então você consegue compreender com isso que hoje não tem mais essa figura do apóstolo. Porque hoje as pessoas elas não têm como mais preencher esses requisitos. Isso foi um ministério dado no início da igreja, né, para uma missão específica, do qual o Senhor chamou os seus apóstolos e chamou também o próprio apóstolo Paulo. E se a gente for fazer essa análise, né, do apostolado de Paulo, a gente consegue enxergar aqui que Paulo ele preenche os requisitos, né? Paulo esteve com Jesus? Como que não, né? Na sua chamada lá na estrada de Damasco, né? Então ele esteve lá com Jesus. E outra coisa, quando Paulo ficou recluso, Paulo ele recebeu muitas revelações do Senhor Jesus Cristo. Então isso é estar também com Jesus. Tanto que no texto da ceia Paulo fala: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Então muitos dos ensinos de Paulo ele recebeu diretamente do Senhor Jesus Cristo. Então o primeiro requisito a gente vê cumprido no apostolado de Paulo: ter estado com Jesus Cristo, ter sido testemunha da ressurreição de Jesus, né? Ora, se o próprio Jesus apareceu para ele, né, ressurreto, então é uma testemunha da ressurreição de Cristo. Ter visto Jesus, né? E Paulo viu Jesus. Repito mais uma vez, Jesus apareceu para ele na estrada de Damasco. E o quarto, ter operado sinais e maravilhas em nome de Jesus, né? E quantos milagres, né, que Paulo realizou por intermédio do poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, dessa forma, a gente consegue enxergar o apostolado, né, de Paulo baseado nesses pré-requisitos. Mas hoje em dia a gente não consegue mais detectar isso. Então, por isso, o ministério do apóstolo
foi dado, né, à igreja, né, aquele que é enviado para uma missão, para algo específico, né? Hoje nós não temos essa função mais nos termos do que Paulo orienta, que é a igreja de Éfeso. Então, repito, o que nós temos hoje é muito mais um título, um nome eclesiástico, do que propriamente um ministério nos termos ensinados aqui pelo apóstolo Paulo. Bacana? Bom, o segundo aqui é o profeta. O profeta era alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus, tá? Então, esta é a figura do profeta. Alguém autorizado, alguém inspirado e autorizado para falar em nome de Deus. Então, essa é a figura do profeta. Ele era, na verdade, um porta-voz de Deus, tá bom? Um porta-voz do nosso Deus. No Novo Testamento, o profeta exortava e consolava. Isso a gente vê lá em Atos 15:32, nós vemos a figura do profeta. Ele exortava e também ele consolava. Trazia também revelação do futuro, conforme a gente vê lá em Atos capítulo 11, versículo 27 ao versículo 29. Então esta é a figura do profeta, né? Como ministério que o Senhor deu à igreja. Contudo, a gente precisa destacar aqui que a Escritura distingue o ministério do profeta do dom de profecia. Há uma distinção entre um e outro, né? Dessa forma, somente alguns eram chamados para ser profetas. Nós comentamos, né, no início aqui de que esses ministérios que o Senhor deu à igreja, descrito por Paulo em Éfeso, né, a igreja de Éfeso, é claro que o Senhor, ele fala, né, Paulo fala que o Senhor deu uns para. Então veja que é específico, nem todos vão desempenhar estas funções, porque são específicas a um grupo de pessoas, tá bom? Dentre elas, o profeta, né? Agora, já o dom de profecia já é diferente. O dom de profecia, ele já é dado, né, para todos que buscarem. Não é limitado a um grupo, mas todos que buscarem, ele está à disposição. Desde que você busque, ore a Deus e peça a Deus o dom de profecia, tá bom? Conforme a gente vê lá em 1 Coríntios capítulo 14, os versículos 5 e depois o versículo 31, você vai constatar que este dom de profecia, ele é disponibilizado a todas as pessoas que buscarem. Todos têm o dom de profecia? Não, porque precisa ser buscado, precisa ter essa conexão com Deus, mas ele é colocado à disposição de todos. Já o ministério de profeta não, ele é específico para alguns, então não está disponível para todas as pessoas aqui. Essa é a ideia e a distinção de ministério de profeta e dom de profecia. Bacana? Agora, o evangelista. O evangelista, irmãos, aqui é colocado como alguém cujo ministério é centrado na salvação de almas, né? Então, esse é o sentido do ministério do evangelista, aquele que vai buscar as almas, aquele que tem por ofício, né, a salvação de almas, que propaga a palavra de Deus no intuito de levar as pessoas à salvação, né, por intermédio do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é um porta-voz, né, cuja missão é resgatar almas, ganhar almas para o Senhor. Então, essa é a figura do ministério do evangelista no Novo Testamento. E por último, né, nós temos o ministério de pastores e mestres, tá? Sendo que pastores, ele possui a função de apacentar o rebanho, tá? O ministério pastoral, o ministério de apacentar as ovelhas, de cuidar das ovelhas, de tratar das ovelhas, de alimentar as ovelhas. E o mestre aqui é a figura daquele ensinador, né? Da pessoa que foi chamado para trazer ensino à igreja, né? Então, esta é a figura do mestre. Então, são 5 ministérios, chamado aqui pelo comentarista de ministério quíntuplo, que o Senhor deu à igreja. Qual o objetivo? Edificar o corpo de Cristo, tá bom? Bom, deixamos aqui agora
os 5 ministérios que nós já acabamos de estudar. Vamos agora para o item 2, que vai falar sobre o serviço de diáconos e presbíteros, né? Veja, eu disse serviço, eu não disse ministério. Então é importante destacar, ministério, né, são aqueles 5, e aquilo que é desempenhado pelo diácono e pelo presbítero é tido, né, ou classificado como serviço, tá bom? Vamos lá. O Novo Testamento mostra como o diácono foi instituído, né? A gente já estudou sobre isso. Atos capítulo 6, versículo 1 ao 7, nós vemos que quando a igreja estava passando por um determinado problema, né, e precisou organizar, estudamos isso na aula passada sobre organismo e organização. Se você não leu, não estudou, né, a aula passada, né, aqui no nosso canal, nós gravamos essa aula, depois eu recomendo você para que vá lá, né, e assista a essa aula tão importante. Mas nós vimos na aula organismo e organização justamente isso, né? A organização no início da igreja primitiva estava tendo um problema lá, né, uma divergência entre o fato de que estavam deixando de lado as viúvas, né, um problema relacionado a isso daí, e os discípulos se centraram para resolver essa questão. O que eles fizeram? Eles separaram homens cheios do Espírito Santo, de boa reputação, para que pudessem servir à mesa, dando assistência às viúvas, e aí foi preciso então os apóstolos sentarem e organizarem, e esses homens ficaram com essa responsabilidade de servir à mesa, né? A expressão que nós usamos, cuidando dessa parte social da igreja, tá bom? Então isso nós vimos lá no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. O sentido do verbo grego diakonel é servir, né? Então esse é o significado do verbo, né? Do verbo grego diakonel, servir. Então por isso que o diácono tem essa função de servir. E este verbo grego, né, de servir, diakonel, ele ocorre cerca de 37 vezes no Novo Testamento, tá bom? E uma outra questão aqui, irmãos, importante, é o substantivo da palavra grega diaconia, né? A palavra substantivada, né, diaconia, ela aparece cerca de 34 vezes também no Novo Testamento, tá bom? Então, trazendo essas informações aqui. À luz do contexto de Atos 6, que eu acabei de referir em cima, né, observamos que o diaconato, ele era um serviço dedicado mais à esfera social da igreja, né, conforme nós falamos, de servir à mesa, cuidar das necessidades das viúvas. Então, nós vemos ali um caráter mais social desse serviço prestado pelos diáconos à luz do capítulo 6 de Atos dos Apóstolos. Por outro lado, né, o termo grego presbíteros, ele é traduzido como, né, presbíteros mesmo. E ele ocorre cerca de 66 vezes no texto do Novo Testamento, que é o texto grego. Em Atos capítulo 14, versículo 23, o termo é usado para se referir aos anciãos que presidiam a igreja, né? Então estamos falando ali daquelas pessoas que tinham essa função de liderança ali na igreja. A esses a Bíblia traz como função presbíteros, né? Em algumas outras versões vai trazer aí a palavra bispo ou ancião, falando daquela pessoa mais madura, aquela pessoa que supervisionava o trabalho local, tá? Então essa é a ideia de presbítero, alguém que presidia, que cuidava, que era supervisor, que comandava uma determinada igreja, né? Dessa forma, o presbítero era alguém que supervisionava, presidia ou ainda exercia a função pastoral, né? Se ele estava na frente de um trabalho, supervisionando, cuidando, né, ele acabava desempenhando essa função pastoral, tá? Veja, desempenhando a função pastoral, porém ele não detinha o ministério pastoral, que nós vimos que é diferente, tá? Mas conseguimos enxergar dentro deste serviço executado pelo presbítero de supervisionar uma obra e que, ao fazê-lo, acabava desempenhando também a função pastoral. Bacana? Então, esses dois serviços, né,
que aparecem no Novo Testamento, o serviço de diácono e o serviço de presbítero, tá bom? Bem, agora nós chegamos ao tópico 3 da nossa lição, e no tópico 3 nós vamos falar sobre as qualificações para o ministério, tá? As qualificações para o ministério. Então nós já sabemos que todo crente exerce o ministério sacerdotal, ministério universal de sacerdote, para todo crente. Nós vimos também que existe um ministério específico para uns, né, o chamado ministério quíntuplo, que o Senhor deu à igreja, conforme Efésios, né, a carta de Paulo aos Efésios, que nós já estudamos, e também os serviços desempenhados pelos diáconos e pelos presbíteros, tá bom? Estudado tudo isso, irmãos, agora no tópico 3, nós vamos falar sobre as qualificações para o exercício desse ministério, tá bom? É importante, né, sabermos essas qualificações para saber se tal pessoa está apta ou não ao exercício destes importantes ministérios. Bom, o primeiro aqui é falar sobre qualificações de natureza moral. Qualificações de natureza moral. Bom, Paulo expõe as qualificações, né, de natureza moral lá nas cartas pastorais, lá nas cartas que ele envia a Timóteo e a carta que ele envia a Tito. Então lá Paulo começa a trabalhar essas qualificações. E aqui, irmãos, aqui na lição, o comentarista destaca, dentro da qualificação moral, duas qualificações, tá bom? Depois eu recomendo você para que leia 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 a 5, e depois a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 9, para você ver em detalhes lá todas as qualificações morais que deve ter, né, aquele que vai exercer esse ministério, né, o importante ministério de edificação do corpo de Cristo. Mas aqui nós vamos trabalhar duas qualificações de natureza moral. Bom, o primeiro é que o ministro, ele não pode ser, ou aquele que é alçado, né, a esse ministério, ele não pode ser o quê? Avarento, conforme lá 1 Timóteo 3:3. Não pode ser avarento, ou seja, não apegado ao dinheiro. Então isso é um dado importante, né, uma qualificação moral, né, daquele que está propenso ao ministério, não ter dentro do seu coração não ser avarento, ou seja, não ser apegado ao dinheiro. Até porque, exercendo, por exemplo, o ministério pastoral, ele vai apacentar as ovelhas de Cristo, né? E sabemos que o pastor também exerce uma liderança administrativa na igreja, né? Querendo ou não, ele vai trabalhar com recursos, porque a obra de Deus ela precisa ser reformada, né? Muitas das vezes adquirir questões, né, para equipamentos para a igreja. Então ele vai trabalhar também com dinheiro. Então ele precisa ter essa qualificação moral bem alicerçada no seu coração, né? Não dado à avareza, ou seja, amor ao dinheiro, porque senão aí acaba comprometendo ou maculando o seu ministério. E o segundo aspecto aqui moral que o comentarista traz é que o ministro ou o propenso ao ministério, ele deve ser um obreiro irrepreensível. E aqui, irmãos, cabe aqui uma questão. Ser irrepreensível não é ser aquele que não comete erros. Ser irrepreensível não é aquele que, depois de alçado ao ministério, ele não vai mais cometer pecado, ele não vai errar mais. A ideia aqui de ser irrepreensível é a ideia de que antes que alguém o corrija, ele se corrigiu. Ele reconhece as suas falhas. Quando ele comete um erro, ele já olha para dentro de si e vê que ele errou e vai correr aos pés do Senhor e dizer: Senhor, me perdoa, né? Me perdoa. E o Senhor vai perdoá-lo. E aí não há como ele ser repreendido, porque ele já se repreendeu, ele reconheceu. Então a ideia que ele ser irrepreensível é aquele em que não há repreensão. Porque quando você vai olhar para a vida dele para repreender, não tem o que repreender. Porque ele não peca? Não, porque ele reconhece os seus pecados, tá? Então, diferentemente daquela pessoa que erra, não reconhece o seu erro. Essa sim é passível de repreensão,
Então, não tem como a pessoa exercer o ministério. Então, essa importante qualificação moral é justamente isso, reconhecer os seus erros, ou seja, falhar, vamos falhar, mas aí nós recorremos aos pés do Senhor, pedimos perdão a Deus, né? Ou seja, nós nos tornamos um obreiro em que não há repreensão. O pastor vem, olha para nós, não tem o que repreender, porque você não peca, mais uma vez eu digo, não é isso a ideia, é porque você, quando erra, você reconhece. Então não precisa você ser repreendido, porque você se tornou uma pessoa irrepreensível do ponto de vista que você reconhece as suas falhas, né, a sua fraqueza, a sua pequenez, e você auto se repreende. E aí você torna um crente irrepreensível dentro desse aspecto. Bacana? Então essas são as duas qualificações morais aqui trazidas pelo comentarista para o exercício, né, do ministério que nós estamos estudando. O segundo ponto aqui do tópico 3 é qualificações de natureza social, tá? O primeiro foi moral, agora social. Por que social, irmãos? Porque o ministro ele vai trabalhar com o povo, né? Ele vai trabalhar com pessoas, ele vai se socializar, ele vai estar no meio de pessoas, porque ovelhas são pessoas, né? São seres humanos. Então nós vivemos no mundo social, nós convivemos com pessoas, nós não ficamos isolados, tá bom? Então, quais são essas qualificações de natureza social? Primeiro, não ser soberbo, né? Essa qualificação ela tem ligação direta com a parte social a ser desenvolvida pelo ministro. Uma pessoa soberba, irmãos, é aquela pessoa arrogante, é aquela pessoa orgulhosa, é uma pessoa difícil de convívio social. Então vejam, um ministro que não se relaciona com pessoas, um ministro que não senta perto das ovelhas, não tem nem como você conceber uma ideia dessa. Então veja que essa qualificação, né, de natureza social, de não ser soberbo, precisa, né, ser evidenciada na vida daquele que pretende o ministério. Porque se for soberbo, se for aquilo que a gente chama nariz empinado, ou seja, não gosta de sentar com ovelha, como que ele vai apacentar? Né? Não tem como, né? Não tem como. Então, fica aqui esta advertência quanto à questão da natureza social. Ou seja, não pode ser soberbo, ou seja, orgulhoso, arrogante, pessoa de difícil convivência. Bacana? A segunda qualificação aqui de natureza social não pode ser irascível. Mas eu sei o que é irascível. Ou seja, uma pessoa truculenta, violenta, aquele que possui um temperamento mais colérico, uma pessoa que não pensa duas vezes antes de agir de forma descontrolada contra o outro, né? Então, irmãos, esse irascível, aquela pessoa truculenta, aquela pessoa que qualquer coisa já vai para vias de fato, aquela pessoa que não tem brandura no seu coração, aquela pessoa que não exerce o fruto do Espírito, que é a temperança, o domínio próprio. Isso é uma pessoa truculenta, é uma pessoa irascível, ou seja, sempre irada. Então veja que pessoas dessa forma não tem como exercer o ministério, porque você precisa ter domínio próprio, porque ocorrerão muitas afrontas. Se você não ter domínio próprio, né, você compromete o exercício do seu ministério. Então aqui nós temos a qualificação de natureza social que este propenso ministro, né, que nós estamos trabalhando aqui, deve ter, tá? Não ser irascível, ou seja, não ser truculento, né? Não ter cólera no seu coração, raiva, ódio, porque isso não faz parte do ministério do homem de Deus, tá bom? São mais duas de natureza social que nós trabalhamos aqui. Agora, no terceiro ponto, a gente fecha falando sobre qualificados para o ministério. Esse propenso homem de Deus, esse propenso homem ao ministério, né? Ele, possuindo as qualificações, ele não é uma pessoa avarenta, ele é irrepreensível, ele não é soberbo e ele não é irascível, ou seja, não é truculento. Ele não sendo assim, ele detém então, né, as qualificações para o exercício do ministério, tá bom?
Então o terceiro ponto vai falar sobre isso, qualificados para o ministério. De acordo com as cartas pastorais, podemos afirmar, né, aquelas cartas pastorais que nós citamos, 1 Timóteo, né, 3, do 1 ao 15, e Tito, capítulo 1, versículo 5 ao 9, tá? Então, de acordo com estas cartas pastorais, nós vemos que há qualificações claras para o exercício do ministério da Igreja de Cristo. Nós trabalhamos aqui apenas duas de natureza moral e duas de natureza social, só como exemplo de que há qualificações para o exercício desse importante ministério. Eu não posso simplesmente alçar qualquer pessoa lá, precisa destas qualificações, tá bom? Bom, e essas qualificações, irmãos, são requisitos inegociáveis para o exercício do ministério. Não dá para se negociar. Ah, não, vamos colocar para ver como é que fica. Não dá. Não tem como negociar. Para o exercício do ministério, precisa ter essas qualificações. Qualificações morais e qualificações sociais, as quais estudamos aqui. Por quê? Tudo isso, irmãos, porque esses ministérios exercidos, eles contribuirão para a edificação, para o crescimento e para o desenvolvimento da igreja e, consequentemente, do corpo de Cristo. Tá bom? Então, que Deus te abençoe e que você tenha compreendido este importante ministério. Bacana? Bem, meus irmãos, chegamos agora aqui à conclusão da nossa lição, e nesta lição nós vimos aqui o ministério sobre diferentes aspectos, né? Nós vimos a doutrina, né, bíblica do sacerdócio universal de todo crente, né, que é exercido por todo o crente. Nós vimos também o ministério específico, né, que Deus deu a alguns dentro da igreja, dentro do ministério quíntuplo, né? Nós vimos lá o apóstolo, nós vimos lá profetas, evangelistas, pastores e doutores, ministério que o Senhor deu à igreja, né? De forma específica para alguns, como também alguns importantes serviços desempenhados também dentro da Igreja de Cristo, como o serviço de diácono e também o serviço de presbítero. Bacana? Então nós estudamos tudo isso dentro aqui da nossa lição e, consequentemente, né, todos esses ministérios, tanto o sacerdócio universal desempenhado por todo crente, como os ministérios específicos trabalhados aqui à luz de Efésios, dão para a gente a certeza de que tudo isso deve ser desenvolvido da melhor maneira possível, né? Obedecendo qualificações nos quais Paulo orienta, por exemplo, aos seus filhos da fé, as chamadas cartas pastorais que ele envia a Timóteo e a Tito, falando dessas qualificações, porque na verdade esses ministérios devem ser exercidos por pessoas compromissadas com Deus, pessoas que façam para Deus, para que o nome dele seja glorificado, tá bom? Então que Deus abençoe você, que você possa ter compreendido esta lição, né, onde nós trabalhamos esses importantes ministérios dentro da palavra do Senhor nosso Deus, com o intuito então de edificar o corpo de Cristo, que é o tema central aqui do nosso trimestre. Então Deus te abençoe, Deus te guarde, né? Deus abençoe a sua aula, Deus abençoe você. E se essa aula foi bênção para você, eu peço que você compartilhe, né, este conteúdo com mais pessoas, tá? Encaminhe esse vídeo para mais pessoas. Se você não é inscrito, inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sininho das notificações e nos ajude a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Combinado? Deus te abençoe. Irmãos, nós vamos ficando por aqui, né? Em mais uma videoaula aqui do canal Palavra de Vida, e se Deus disser que sim, estaremos novamente aqui na próxima aula, a aula de número 8, se Deus quiser. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.